Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para o nosso próximo momento, que é o momento de ideias na prática, né? Que é o momento que batiza o nosso evento. E nós temos a presença do Tonhão, que é o nosso vice-coordenador da Sobrac Regional Norte. Para quem não o conhece, ele é PhD, especialista em engenharia acústica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, lá em Portugal. É mestre em desenvolvimento e meio ambiente urbano pela Universidade da Amazônia e é museólogo, artista plástico e tecnologista sênior do nosso museu, o Museu Paraense Emílio Guild. Então, o Tonhão, assim como todos os nossos convidados, é uma pessoa que está dentro da área da acústica já há muitos anos, tem uma formação incrível e uma experiência, tanto como arquiteto, como acústico, que só tem a contribuir para esse nosso momento. E o Lucas é uma referência nacional da acústica, alguns devem conhecê-lo, da concepção acústica. Ele faz um trabalho incrível de ensino da acústica no nosso contexto nacional. O Lucas, ele é engenheiro eletricista e ele estudou engenharia acústica na Universidade de Salford, em Manchester, no Reino Unido. Então, ele tem essa experiência também, assim como o Tonhão, para fora do nosso território nacional. Ele trabalhou como engenheiro desenvolvedor de produtos na área de eletroacústica e atualmente ele é mestrando em acústica e vibrações na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é fundador da empresa de projetos e educação, a Concepção Acústica. Então, aconselho, inclusive, a quem está nos assistindo hoje que vá lá conhecer tanto os perfis da Daniele e da Fabiana, quanto o do Lucas, que é uma fonte de conhecimento grandíssima, que vocês vão encontrar tudo sobre acústica lá, experiências de projeto e também como aplicar todas essas experiências nos projetos de vocês. E fora que são contatos aí para ter na caderneta, vocês que são pessoas extremamente acessíveis. Então vamos lá. Lucas, quiser dar uma palavrinha aí para gente? Claro, claro. Pessoal, muito obrigado pela... Paulo, como sempre, gentil, né? Muito obrigado pelas palavras aí, gentis. Ah, Começa a apresentação ou quer que... Quem vai começar primeiro? Pode ficar à vontade, começar a sua apresentação. Tá. Pessoal, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de participar desse evento. É sempre uma... Assim, eu sempre fico muito feliz de estar contribuindo em alguma coisa, em estar compartilhando conhecimentos, de estar, enfim, conversando sobre a acústica, que é uma coisa que a gente gosta tanto de falar, né? De falar sobre. E hoje, para essa apresentação, o Paulo me pediu com muito carinho que trouxesse um projeto aqui que a gente pudesse analisar junto, que a gente pudesse conversar e que a gente pudesse de repente bater um papo sobre o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, o que foi que a gente aprendeu com esse projeto e quais são os aprendizados futuros para talvez quem está começando aí na área, às vezes até para quem já está há um tempo na área e, enfim, alguma coisa que a gente pode contribuir de fato. Bom, pessoal, ah, hoje eu trouxe para vocês um estúdio corporativo que a gente teve a oportunidade de projetar. É um estúdio com 140 metros quadrados e eu escolhi esse estúdio por dois motivos. Primeiro, porque foi um projeto que a gente conseguiu começar bem na concepção dele, então a gente conseguiu implementar algumas ideias que trouxeram economias para a implementação do projeto. E também porque o estúdio corporativo é uma tipologia que tem surgido há pouco tempo. Então, a gente vai ver com certeza um aumento significativo de estúdios desse tipo. As empresas já entenderam que elas precisam agora produzir conteúdo para a internet. Então, os estúdios corporativos com certeza vão ser uma tendência. E esse estúdio em especial foi um estúdio bem interessante. Então, vamos lá. Bom, onde tudo começou, né? O primeiro contato que a gente teve, tá, do estúdio foi um contato com um parceiro nosso. Esse parceiro é um parceiro que já vem trabalhando com a gente há um tempo e ele trabalha na área da eletroacústica, então sempre que surgem demandas relacionadas à acústica, ele vem conversar com a gente. E ele já estava prestando consultoria para essa empresa na compra dos equipamentos do estúdio. Então, ele prestava consultoria para a compra dos equipamentos de áudio, de vídeo
iluminação. E aí ele percebeu que existia essa demanda e ele acionou a gente. É interessante porque no primeiro momento a empresa ela iria contratar uma empresa de execução que tinha feito um layout assim super queria trazer vários problemas para eles no futuro, um layout super simples, praticamente eles dividiram o ambiente em quatro e jogaram as salas lá. Então a gente conseguiu fazer uma otimização bem interessante. O objetivo do projeto era ter um hub, uma espécie de uma sala central onde todas as transmissões dos eventos online da universidade estariam acontecendo. Então essa sala ela seria de fato assim uma sala utilizada apenas para transmissão, tá? Ela teria várias salas e o foco seria realmente transmissão online. Esse foi um outro projeto interessante porque assim a gente tem um certo receio de conduzir projetos de forma online, de forma remota. Esse foi um projeto onde realmente não iria ser viável a gente fazer visitas constantes para acompanhamento e reuniões. Então a gente conduziu o projeto de forma totalmente remota, tá? Utilizando o nosso parceiro como peça-chave na vistoria da obra. Então foi um projeto super interessante nesse sentido também, tá? Bom, e o primeiro passo da gente foi o layout. Esse foi o layout que a gente, vamos dizer assim, que a gente sugeriu a eles. Para vocês terem ideia, o layout que tinha sido feito anteriormente, eles tinham dividido a sala aqui na metade, tá? Então, a sala técnica ela iria ficar desse lado, a sala de gravação desse lado, e aqui em cima eles dividiram em mais duas salas, seria a sala de gravação 2 e 3. Quando a gente começou a fazer a análise desse layout, tinham várias coisas que a gente tinha identificado como sendo problemas. Uma é que existia um tráfego muito grande de pessoas aqui, então a gente teve que fazer uma substituição dessa porta. A gente criou essa sala de espera para ser também uma espécie de uma antecâmara para as outras salas, para a gente não ter esse problema de uma pessoa sair aqui diretamente e entrar em uma dessas salas ou para a gente ter que gastar muito com o isolamento dessa porta, até porque a gente já entrou no projeto com um orçamento bem restrito para uma sala desse tamanho. Uma outra coisa que iria acontecer caso a gente não tivesse feito essa intervenção no layout é que a sala técnica ela teria uma abertura direto aqui para a sala de espera e a sala de gravação teria outra abertura direta para a sala de espera. Então a sala técnica ela ficaria aqui nesse quadrante, a sala de gravação nesse quadrante aqui e as duas teriam entrado direto para a sala de espera. Qual é o problema disso? A gente começa a ter problemas de segurança, tanto segurança quanto interrupção, uma vez que existem duas entradas diferentes, tanto para a sala técnica quanto para a sala de gravação, e existe uma chance muito grande de interrupção das pessoas estarem aqui na sala de espera e entrarem na sala de gravação por engano. Então, para ter uma segurança maior nessa sala de gravação, que seria a sala principal, a sala onde estaria acontecendo as gravações mais importantes, onde estariam acontecendo eventos como seminários online, a gente optou por fazer esse layout onde a sala técnica ela funciona como uma sala intermediária e as pessoas que estão nessa sala técnica elas conseguem fazer a gestão de quem entra na sala técnica e vai entrar na sala de gravação 1. Até mesmo com a possibilidade de poder interromper uma pessoa de entrar na sala de gravação 1 caso uma gravação esteja acontecendo aqui. Isso, inclusive, a gente também ganha em outro fator, né? Em alguns momentos poderia ser necessário que alguém da sala técnica entrasse na sala de gravação para dar alguma instrução. Se essa porta, o acesso fosse direto pela sala de espera, o ruído dentro da sala de espera poderia interferir na sala de gravação pelo simples abrir da porta. Então, com isso, a gente consegue selar o ruído da sala de espera aqui. A gente vai ter uma porta para a sala técnica. E aí, se alguém da sala técnica quisesse fazer uma interrupção na sala de gravação 1 para dar alguma instrução, alguma coisa, a gente teria essa possibilidade. Com isso, com esse novo layout, uma coisa interessante é que quando eles dividiram essa sala aqui na metade,
a sala de gravação 1, ela iria ficar nesse outro sentido, né? Então, ela ficaria uma sala, assim, na prática, ela ficaria uma sala maior, mas, desculpa, na teoria ela ficaria uma sala maior, mas na prática ela ficaria uma sala menor, porque a gente teria uma amplitude de cenário menor. Então, esse fundo infinito aqui, ele seria menor, a gente teria um espaço menor para gravação e assim a gente ganhou um pouquinho de espaço. Com essa mudança de layout, o cliente ainda ganhou mais 2 salas, a gente fez um camarim, a gente fez um depósito para, enfim, colocar os equipamentos que são equipamentos caros, então ele pediu que fosse feito um depósito onde ele iria posteriormente colocar uma fechadura eletrônica, tá? Para impedir o acesso de pessoas estranhas. E a gente teria mais essas 2 salas, a sala de gravação 2 e 3 seriam salas para videoconferências, salas para reuniões rápidas, salas até para, enfim, lives no YouTube, etc, etc. Vamos continuando. Segundo passo que a gente partiu direto para o isolamento. O isolamento dessas salas, ele foi assim, um isolamento bastante complicadinho de fazer, até porque a gente tinha muitas conexões entre as salas, então foi um pouquinho trabalhoso. A gente optou por fazer uma contraparede em toda a sala, em todos os ambientes, justamente por causa de vibração estrutural. Então, para não ter esse problema, a gente optou por fazer essa contraparede, tá? Aqui do lado, inclusive, tinha um banheiro, então essa era uma das minhas preocupações, principalmente com batidas de porta excessivas, da gente ter essa vibração estrutural, e isso via atrapalhar o que estava acontecendo nas salas de gravação. Então, a gente optou por essa contraparede aqui, e as paredes que fazem o isolamento, elas foram projetadas de acordo com as fontes sonoras que iriam estar nesses ambientes, tá? Alguns detalhes importantes que a gente percebeu. Durante os estudos, a gente sempre entra naquele questionamento, né? Qual que é o índice de redução sonora que a gente vai utilizar? Será que a gente vai utilizar valores globais e daí fazer aquela subtração, né, do que a gente espera de nível de pressão sonora numa sala emissora e o que a gente vai conseguir na sala receptora, subtraindo a partir do índice de redução sonora, obviamente utilizando o que está estabelecido na ISO 12354 para fazer o cálculo de isolamento, ou a gente vai utilizar por bandas de oitava. O que a gente tem percebido é que utilizar por bandas de oitava é sempre o ideal, então ter esse desempenho por banda de oitava do sistema faz uma diferença muito grande. No entanto, como a gente está lidando com voz, o espectro da voz é um espectro que não tem muitas componentes ali abaixo de 125 Hz. Então, não tem uma relevância muito grande em baixas frequências, tem uma relevância maior em frequências médias. E a gente vê que realmente utilizar o valor global fica muito parecido do valor por banda de oitava, surpreendentemente, né? Mas esse é um erro que a gente pode pagar um preço caro quando a gente considera fontes mais complexas, como, por exemplo, uma igreja onde existe um subwoofer. Utilizar o valor global de índice de redução sonora no lugar do valor por banda de oitava pode dar um erro significativo no que a gente está projetando no isolamento. Uma coisa interessante é que essa sala ela tinha um pé direito de 3,5 metros. Isso foi uma coisa que quase passou batido. A gente começou a fazer o projeto das paredes e o pé direito de 3,5 metros ele impossibilitava o uso de montante CM48, a gente acaba já fazendo no automático, né? E daí a gente precisou aumentar esse montante justamente para dar estrutura a essa parede de drywall. A gente também teve um problema com relação ao grande número de cabos entre a sala de gravação e a sala técnica. Como vocês sabem, gravação de áudio e vídeo demanda um número de cabos muito grande para fazer essa conexão, né, entre as salas. E a gente precisou fazer algum tipo de tratamento ali, a gente precisou sair com uma solução fora da caixa, ou melhor, dentro da caixa, né, passando por uma caixa. Piadinha de mau gosto, né, Paulo? Mas realmente a gente precisou fazer uma solução que não enfraquecesse o sistema de isolamento. Essa foi a solução que a gente conseguiu fazer. Essa solução foi
bem interessante, porque uma das demandas do pessoal era: olha, a gente tem problemas o tempo inteiro com cabos de áudio, cabos de vídeo, esses cabos se rompem, são cabos muito frágeis e a gente precisa fazer manutenção. Então, como fazer manutenção se você cria uma caixa de passagem, essa caixa de passagem está dentro da parede e não existe acesso, a gente não consegue quebrar uma parede de drywall e simplesmente reconstruir ela com facilidade. Então, a ideia foi: a gente vai deixar essa caixa acessível. Então, a gente utilizou um quadro de comando em aço galvanizado com IP65. Foi importante utilizar um com IP65, isso quer dizer que ele é à prova d'água, justamente porque ele tem uma vedação muito boa, tá? A gente escolheu a dedo esse quadro de comando, ele também tem uma espessura da chapa de aço galvanizado, bem interessante para o isolamento, e a gente fez todo o preenchimento com lã de vidro ali. Na verdade, eu acho que eles fizeram com lã de PET mesmo, que era o que eles estavam utilizando nos sistemas lá de drywall. E para fazer essa ligação entre a sala técnica e a sala de gravação, a gente utilizou esses tubos de PVC. Colocamos dois por causa da possibilidade de aumentar a infraestrutura, então a gente teve que prever já um aumento nesses tubos. O terceiro passo foi, de fato, fazer o condicionamento. Então, depois que as salas já estavam levantadas, a gente partiu para o condicionamento acústico das salas. Então, foi exigido da gente que a gente fizesse o condicionamento nas salas de gravação 2, 3, na sala técnica e sala de gravação 1. Sala de espera, eles não queriam fazer o condicionamento, porque a gente já estava com o orçamento super apertado. Então, a gente já teve, enfim, a gente sabe que o custo é uma coisa bastante importante para as empresas, então a gente teve que sair com várias soluções que foram feitas sob medida para esse projeto, para que a gente conseguisse ter o custo que a gente precisava. Então, todas as salas elas foram pensadas para gravação de voz, não eram salas que iriam ter música em nenhuma hipótese, então é uma sala projetada para educação, né, para EAD, para, enfim, lives, webinars. A maior sala de gravação era muito suscetível a ecos palpitantes, então uma coisa que a gente fez foi aplicar os materiais de absorção nessa parede frontal e em todo o forro da sala. Então, a gente aplicou nessas paredes e no forro justamente porque a nossa fonte sonora ela estaria sempre irradiando nesse sentido, tá? Nas laterais, a gente não chegou a fazer a aplicação de material de absorção, até porque o fundo infinito ele também cobre toda essa área aqui. Então, com isso, a gente consegue, pelo menos, diminuir a possibilidade de ecos palpitantes dentro dessa sala, já que a gente não vai ter mais esse problema de reflexão entre essas duas paredes, né, entre essas duas superfícies. A gente tem aqui uma profundidade de 5 metros, então é realmente uma sala muito suscetível a ecos palpitantes. Só havia possibilidade de redução de volume na sala técnica. Isso foi uma coisa bem interessante. A sala, como ela tinha 3,5 metros de altura, e a gente tinha já os ar-condicionados instalados nas salas, a gente não poderia fazer um rebaixamento, justamente porque a gente perderia totalmente a refrigeração que já foi pensada para a sala. Então, tivemos que utilizar o volume que já era previsto para a sala, o volume normal, mas na sala técnica a gente conseguiu fazer uma redução do volume. E essa redução do volume, junto com um forro absorvedor, a gente conseguiu ter uma redução significativa na quantidade de material absorvedor que a gente precisaria usar nessa sala. Então, a gente fez essa redução, rebaixou, fez um forro bem mais baixo, e esse forro com material de absorção. Então, aí a gente já ganhou bastante orçamento só fazendo essa medida de controle, e a gente projetou todos os materiais, todos os elementos de marcenaria da sala, sob medida para o cliente, justamente para a gente também ganhar um pouco nesse orçamento. Então, quando a gente chegou no condicionamento, o orçamento já estava super apertado, a gente já estava vendo que ia exceder um pouquinho, e daí a gente conseguiu, com esses elementos de marcenaria personalizados, a gente conseguiu ganhar uma vantagenzinha. Então, a gente fez essas placas ripadas, foi projetada pela gente mesmo, e
como todo projeto, a gente não fez essas placas ripadas de qualquer forma, então ah, a gente simulou essas placas, tá? Para saber exatamente qual é o coeficiente de absorção que essa placa iria ter depois instalada, então a gente sabia exatamente como ela iria se comportar dentro da sala, foi tudo simulado. É importante frisar isso, porque essa habilidade de projetar materiais te dá uma liberdade muito boa quando você está projetando. E é importante também frisar que não é qualquer material que a gente coloca em uma superfície que ele vai ter, que ele vai absorver do jeito que a gente espera. Então, essa placa, as dimensões dela foram feitas para a gente ter um coeficiente de absorção relevante ali nas frequências, principalmente no espectro da voz, né? Então, a gente acompanhou o coeficiente de absorção com o espectro da voz, e como a gente, com essa placa, como ela tinha um coeficiente de absorção mais centrado ali nas frequências médias, a gente precisou utilizar outros elementos para conseguir deixar a curva um pouco mais linear, e com isso a gente fez os materiais de absorção em landpad da Trisoft, a gente colocou eles aqui nessa parede, para justamente dar uma compensada naquela curva de absorção, para não ficar uma curva muito centrada nas frequências médias, tá? Bom, aqui são as fotos das outras salas, aqui a sala de espera, sala técnica, como vocês podem ver, a gente fez um rebaixamento no forro, então a gente conseguiu reduzir bastante a altura desse forro, já que não iria ter ar-condicionado nessa sala, então eles colocaram um split abaixo do forro. E aqui a sala de gravação 1, onde vocês podem ver que os materiais de absorção foram todos instalados nessa parede frontal e no forro da sala, justamente para a gente... eram dois cuidados, né? Tanto o cuidado com relação aos ecos palpitantes, quanto o cuidado em esse material poder aparecer nas gravações. Então, como a gente tinha um pé direito grande, de 3,5 metros, esses materiais ficaram escondidos, né, da gravação do cenário, vamos dizer assim, e aqui na frente eles também não iriam ter nenhuma influência no cenário, e assim a gente conseguia resolver o problema dos ecos palpitantes. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante desse projeto. Acho que eu... aqui, parar de apresentar. E esse projeto foi muito interessante, assim, foi, pelo menos para a gente, estúdios corporativos, foi a primeira vez que a gente fez um estúdio corporativo tão grande. A gente tinha uma demanda bem interessante nesse estúdio, que era a dificuldade de conciliar as várias pessoas que estavam participando do estúdio, né? Então, a gente tinha uma equipe de TI da universidade participando, a gente tinha engenheiros da própria universidade participando, a gente tinha, enfim, o pessoal que ia fazer toda a decoração da sala, então a gente precisava conversar com muita gente para tomar qualquer decisão. Para isso foi importantíssimo a gente estabelecer um cronograma de reuniões, então a gente, quinzenalmente, a gente se reunia para discutir todos os pontos, e a gente saía dessa reunião com os pontos de fato discutidos, então para fazer o layout, para fazer tudo dentro dessa sala, para discutir como eram que os elementos iam ser colocados, qual era a estética que a gente ia seguir, tudo isso foi discutido em reuniões previamente, e a gente, dessa forma, a gente conseguiu conduzir bem melhor do que se a gente, enfim, ficasse fazendo reuniões esporádicas e decidindo as coisas assim, perguntando para um e para outro, né? Então a gente sempre colocava todo mundo na sala e a gente decidia todo mundo junto, e era isso. Maravilha, Lucas. Muito bacana esse teu projeto. E bacana essa realidade que tu trazes para a gente, como a gente viu nas apresentações da Fabiana e da Daniele, ambientes residenciais, né? E agora a gente está vendo uma outra tipologia de projeto que não foge muito do cotidiano do arquiteto, né, e do engenheiro. Então a gente vê que é um estúdio corporativo com diversas funções, né, não só uma função de gravação ali, mas a gente vê, assim como a maioria dos ambientes corporativos, eles têm múltiplas funções acústicas, vamos falar assim, né? E isso é realmente um desafio que pode estar presente no cotidiano de qualquer um de nós aqui.
Então, muito legal as soluções que tu trouxeste, soluções, tanto as soluções simples quanto as mais complexas, e aí destacando a importância da gente sempre ter um profissional da acústica por perto, desde da concepção do projeto. Muito legal mesmo.